Oi, gente. Acreditem, essa deputada bolsonarista Claricia Tessio chamou o Brasil para se meter no conflito lá no Oriente Médio. Um conflito altamente complexo que vai ter nesse vídeo aqui não só a fala absurda dessa bolsonarista, mas vai ter também a fala brilhante de Jandira Fegali e Guilherme Boulos esclarecendo a questão. Mas primeiro vamos ver os absurdos dela, que ela ignora o terrorismo de Estado de Israel. Tem o terrorismo de Hamas? Tem. É condenável? É. Mas Hamas não representa toda a população palestina e ela ignora as décadas de ofensiva, de assentamentos ilegais de Israel, mostra um completo desconhecimento da causa e ainda faz equivalências injustas e equivocadas. Mas enfim, vamos ver a fala da Claricia Tessio passando esse vexame e depois vamos ver mais à frente no vídeo a Jandira Fegali e o Guilherme Boulos. E eu vou reagir aqui junto com vocês. O mundo testemunha o terrorismo do grupo Hamas contra o Estado de Israel. Nesse sábado, os israelenses foram atacados mais uma vez por fundamentalistas que simplesmente não aceitam a existência de Israel. E eu não posso deixar de externar aqui o meu... Será que essa é a única razão para ter o conflito lá no Oriente Médio? Não tem nada a ver com assentamentos ilegais, com a ofensiva de Israel? Não tem nenhuma relação com isso também? É só porque os grupos são contra a existência do Estado de Israel? É só essa a única razão? É, Claricia Tessio? Mostre mais a sua ignorância, vá. Sim, existem elementos do fundamentalismo muçulmano que envolve a defesa de um Estado Islâmico, que também é intolerante, mas também tem intolerância pela parte da extrema-direita israelense também, viu? Mas enfim. Eu repúdio a essa ação covarde do Hamas, que ceifou vidas inocentes e tem causado dores inimagináveis às vítimas e aos familiares. Quando iniciaram esse ataque hediondo, eu estava no Egito, bem pertinho, com meu esposo, com uma parte da minha família, meus pais, participando de uma missão espiritual. Estávamos em destino, ou com destino para Israel, com a caravana Novas de Paz saindo do estado de Pernambuco. E todo o restante da nossa programação foi cancelada por precaução, porque nós estávamos ali e sentimos na pele o medo de sermos alvos também daquela ação terrorista. E foi difícil. Porque você só se coloca no lado desses e não se coloca do lado do povo palestino que sofre com ataques de Israel há tanto tempo e terrorismo de Estado de Israel. O terrorismo de Hamas é indefensável, assim como o terrorismo de Israel, do Estado de Israel. Mas enfim, parece uma empatia altamente seletiva, né? Mas enfim. Difícil ver as pessoas ali sob tensão e sobre a possibilidade de não voltarem para as suas casas. E eu quero aqui citar o nome de alguns brasileiros que estavam comigo e estão lá ainda nesse momento. Estão bem pertinho, a aproximadamente 200 quilômetros da faixa de Gaza, próximo lá à zona de conflito, inclusive o meu pai, inclusive a minha mãe, inclusive minha tia, inclusive o meu sogro, amigos também, irmãos que estão nessa caravana. Amaro, Ana Cláudia, Pastor Ivanildo, Alexandre, Etienne, Renata, Simone, Lúcia, Márcia, Jamile, Leonardo, meu pai, Pastor Técio, minha mãe Sandra, Leildo, Nailza, Marcone, José Cláudio, tia Célia, Edja, Ricardo, Moana. E eu cito eles aqui em nome de todos os brasileiros que estão em Israel e que agora, nesse momento, estão próximo também à zona de conflito e que desejam ardentemente, que desejam urgentemente voltarem para as suas casas. Mas uma pergunta aqui que não quer calar. Eu pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos, enviando ajuda militar para Israel. Está enviando aqui o melhor porta-aviões que ele tem, navio de guerra, munição, e cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar que os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante... Ou seja, quer que o Brasil se meta no conflito. O Brasil, viu, deputada, o Itamaraty não reconhece Hamas como um grupo terrorista, assim como a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. A atitude de Hamas foi uma ação terrorista? Foi, assim como existe terrorismo de Estado por parte do Estado de Israel. É um conflito que, embora tenha dimensão religiosa, não tem santo nessa história. Não tem santo nessa história, viu? Mas os bolsonaristas, com sua visão maniqueísta, querem logo pintar alguns de bonzinhos
claro, os aliados dos Estados Unidos, e outros de malvados, ignorando toda a história e querendo que o Brasil se metesse. Outra coisa, Lula condenou sim os ataques, viu? E já citou mais recentemente Hamas, mas não ia mudar a posição oficial do Itamaraty, que inclusive é a posição da ONU. Mas enfim, vamos lá. A tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil colaborando com a defesa dos israelenses nesse momento? Em 2019, militares de Israel foram enviados para ajudarem no combate aos incêndios da Amazônia. Em 2020, Israel enviou um avião até a Bolívia para retirar ali os israelenses e também os brasileiros, quando estávamos naquele momento difícil durante a pandemia. E o Brasil não pode se omitir diante dessa barbárie que está acontecendo, desses ataques, desse grupo terrorista. Mano, é desumano ver o Brasil adotar assim um tom tão ameno diante desses ataques assombrosos. Será que é porque o Hamas parabenizou o presidente Lula? Se esqueceu de dizer que as lideranças israelenses também parabenizaram o presidente Lula quando ele foi eleito, viu, deputado? Quando ele ganhou as eleições aqui no Brasil, ano passado, o Hamas, grupo terrorista que violenta mulheres, que mata mulheres, que sequestra crianças, que sequestra famílias e mata famílias inteiras. Grupo terrorista que disse agora que a cada contra-ataque... Só mais 30 segundos, presidente. A cada contra-ataque de Israel iria responder matando um refém que foi sequestrado. Grupo terrorista Hamas, que coloca crianças dentro de jaulas e sorri da dor no rosto das crianças israelenses. Que Deus tenha piedade do povo de Israel. E que nessa guerra, que não é só militar, mas também espiritual, que essa guerra tenha fim o quanto antes. E que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, faz a sua shalom sobre Israel. Muito obrigada, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Pegaram a dimensão religiosa da fala dela ali? Pois é. Querendo botar gasolina em cima de um conflito já, enfim, que não precisa, né? Mas vamos ver a fala brilhante de Jandira Fegali. Serenidade, eu quero entrar nesse debate dizendo que eu acompanho a questão palestina desde 1997, na luta que fizemos pela libertação da Lâmia, uma mulher da Palestina que ficou presa política em Israel anos seguidos, sem ver os filhos, sem ver a família, incomunicável. Então, acompanhar essa questão impõe a todos nós que a gente consiga conhecer a história e por que as coisas chegaram a esse ponto. Nós sempre, do PCdoB, fizemos a defesa do Estado de Israel e a existência do Estado palestino. Nós sempre defendemos a existência dos dois Estados independentes. Isso está nas resoluções seguidas da ONU. A desocupação das faixas de Gaza e Cisjordânia por Israel sempre esteve nas resoluções da ONU. Sempre. Israel nunca ouviu. Nós denunciamos o Holocausto, nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. O Hamas não representa o conjunto da população da Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino, nunca reconheceu Jerusalém Oriental como... E outra coisa, por que Hamas cresceu tanto de poder na faixa de Gaza? Porque uma população empobrecida, uma população que passa necessidades, teve no grupo Hamas, que tem financiamento vindo grande parte do Irã, não é? Traz benesses para a população enfraquecida. É semelhante aos pastores e essas instituições que dão um pouquinho e seduzem as pessoas com algum discurso, alguma coisa e tal, e vão na população mais carente. Ou seja, a população mais carente da faixa de Gaza, muitas vezes que sofre com os efeitos do terrorismo de Estado de Israel, tem o apoio, a ajuda, a dádiva vindo dessa organização de Hamas. E é por isso que essa organização consegue tanto apoio ali, porque oferece uma resistência a essa opressão e porque oferece ajuda. Os objetivos dessa organização são medonhos, são criticáveis. A ideia deles defenderem a construção de um Estado Islâmico e ser contra a existência de Israel é uma coisa que vai gerar conflito, óbvio, né? Mas não se pode esquecer também a postura de Israel, que acaba favorecendo o crescimento de Hamas. Mas enfim. Capital. Nós precisamos olhar a história. As coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não. Ninguém aqui apoia ataques que morram civis, sejam crianças, mulheres, homens, idosos, nenhum. Mas nenhum deles
nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina. Hoje o que nós estamos vendo acontecer é a dizimação da população palestina. Estão dizimando a população palestina desde 1967. Um cárcere aberto, privado aberto, a céu aberto. Não tem água, não tem combustível. Em 2014 aqui eu denunciei que as mulheres estavam tendo filhos na rua, porque não conseguiam atravessar a fronteira para Jerusalém para ter os seus filhos no hospital. Esse cerceamento da população palestina, seus direitos fundamentais, vem desde 1967. Eu já fui a vários eventos da ONU por conta da questão palestina, fazendo a defesa dos dois estados, do Estado de Israel e do Estado palestino. As coisas chegam a esse ponto depois de terem sido avisados muitas vezes. O governo de Israel sabia dessa possibilidade e nada fez, ao contrário, piorou os ataques e o cerceamento ao povo palestino. Então é óbvio que nós precisamos condenar todos os ataques à população civil, venha de onde vier. Mas o que nós precisamos como parlamento brasileiro, é lutar pela paz, é nos posicionarmos contra todos os ataques terroristas de um grupo, ou terrorismo de Estado, como é o de Israel. Temos que ser contra todos os ataques que façam as pessoas civis perderem suas vidas. Condenar, sim, todos eles, com certeza. Mas aqui nós temos que nos posicionar pelo cessar-fogo, pela paz, pela garantia dos dois Estados e pelos direitos dos dois povos, que são irmãos, tanto o povo judeu como o povo palestino. E é dessa... Excelente fala de Jandira, excelente, muito boa mesmo. Eu quis fazer um react aqui, mais para vocês verem e vocês compartilharem esse vídeo para destacar a fala da Jandira Fegali. Excelente. A forma que a gente fala. Obrigado. Presidente, diante da situação trágica que nós estamos acompanhando no Oriente Médio, eu queria aqui me solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas. Nada justifica o assassinato de civis inocentes. E é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. Quero aqui me solidarizar também com todas as vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que, com a sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e descumprimento dos acordos internacionais, só agravou o conflito. E eu lamento muito que, num momento trágico como esse, dramático, setores de extrema-direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras com finalidades eleitoreiras, querendo fazer associações absurdas, espúrias, entre a nossa atuação aqui e o Hamas. O nosso foco nesse momento, com muita seriedade e responsabilidade, precisa ser se solidarizar com todas as vítimas, particularmente 2 brasileiros que foram mortos no sul de Israel, também deixar nossa solidariedade ao conjunto das famílias, garantir uma posição do governo brasileiro que seja adequada. Brilhantes as falas de Boulos e de Jandira, né? Brilhantes as falas de Boulos e de Jandira Fegali. E é isso aí. Vocês viram a extrema-direita, além de delirante com notícias falsas, além de querer criar associações entre a esquerda e Hamas, né? A extrema-direita agora está pedindo que o Brasil se meta diretamente no conflito do lado de Israel, ignorando que tem erros em grupos palestinos, coisas gravíssimas, coisas indefensáveis, assim como existem erros gravíssimos e indefensáveis, né? Não sei se erro é a palavra certa seja crimes indefensáveis de grupos palestinos e crimes indefensáveis do Estado de Israel. Não tem santo nessa história e tem que se defender uma solução de 2 estados, como tem nas resoluções da ONU, que Israel descumpriu e que o governo de extrema-direita de Israel fomentou o conflito. Esse é um aspecto importante da fala do Guilherme Boulos que a gente precisa destacar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.